Oi, pessoal. Continuando aqui nossa aula de trigonometria, vamos falar nessa última aula de equações trigonométricas e inequações trigonométricas. Equações trigonométricas são equações que envolvem as funções trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente, enfim. Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, seno de x igual a 1, 2 cosseno de x igual a raiz de 3, 1 mais tangente de 2x igual a 0, e assim sucessivamente. Então, vamos dividir essas equações em duas formas. Primeiro, a forma seno de x igual a A, ou cosseno de x igual a A, tangente de x igual a A, ou seja, a função igual a uma constante. Então, temos aqui o nosso primeiro exemplo. Seno de x igual a 1 meio. Então, para auxiliar a gente nesse tipo de equação, a gente vai usar o círculo trigonométrico. Então, fazendo aqui o nosso círculo. Identificando o seno, a gente sabe que vai ser no eixo y, né? Então, o seno de x vai ser aqui. Então, a gente sabe que esse valor aqui é 1, né? Já que o raio da circunferência é 1. A gente quer que o seno de x seja 1 meio, ou seja, esteja aqui no 1 meio. Então, 1 meio, ele vai representar aqui, a gente vai ter dois ângulos, né? Que tem a coordenada y como sendo esse 1 meio. Aqui 1 meio. Vou ter esse ângulo aqui e vou ter esse ângulo aqui. Aqui qual é o ângulo? A gente sabe que esse ângulo aqui vale quanto? Esse ângulo aqui, o ângulo cujo o seno vale 1 meio, é o ângulo de 30 graus, né? Então esse ângulo é 30 graus. Vou colocar em radianos, que é mais elegante. Esse ângulo aqui vai ser π sobre 6, né? Que é equivalente a 30 graus. E tem esse outro ângulo também, né? Que é todo o ângulo que vai até aqui, no segundo quadrante. Que é quanto? É π menos o π sobre 6. Então, isso aqui vai ser 5π sobre 6. Então, na nossa solução, vai ter que entrar esses dois ângulos aí. Então, a gente já pode colocar aqui nossa solução. Vai ser x pertence aos reais. Tá ok. X é igual a π sobre 6. Aí a gente coloca as voltas também, porque as voltas vão ser soluções, ou seja, para colocar as voltas, aqui simbolicamente é a mesma coisa que você somar aqui um 2kπ. Porque ele representa as voltas, né? Múltiplos de 2π, que é uma volta. Ou temos a outra solução, que é x igual a 5π sobre 6, novamente, mais 2kπ. Então, a nossa solução são todos esses valores aí que o seno desses ângulos vão dar 1 meio. Agora vamos para a tangente. Tá, a gente tem aqui desenho o círculo trigonométrico. E a tangente de um ângulo que dá 1, a gente conhece um já, né? Que é π sobre 4. Então, aqui o π sobre 4. π sobre 4. Aqui a tangente já dá 1. Lembra que a tangente, você passa aqui uma reta vertical, prolonga aqui, esse valor aqui vai dar 1, né? Mas enfim, tem um outro ângulo que também vai dar 1, que é se você pegar o prolongamento aqui dessa reta. Então, o prolongamento dessa reta, esse ângulo aqui vai ser quem? Vai ser π, que é até chegar aqui, mais esse outro pedaço que é π sobre 4. Então, esse ângulo aqui equivale a π mais π sobre 4. Então, isso aí vai ser 5π sobre 4. Então, temos esses dois ângulos, π sobre 4 e 5π sobre 4. Então, o nosso conjunto de solução vai ser o x pertence aos reais, tá ok? X igual a π sobre 4 mais 2kπ, ou
x igual a 5π sobre 4 mais 2kπ. Tem uma fórmula mais simples de escrever esse conjunto, que é a seguinte: x pertence aos reais, tal que... Como aqui a gente só está dando meia volta, né, para chegar nos pontos que são solução, então a gente pode escrever só um deles, x igual a π sobre 4, mais escrever aqui kπ, quer dizer que a gente está dando só meia volta. Então tem essa forma mais compacta de escrever o conjunto, mas os dois estão certos. E agora aqui o seno de 2x igual a 1. Tá. Então, indo novamente para o ciclo trigonométrico, o seno vai dar 1 somente em um ponto aqui, né? Que é nesse ponto aqui, que representa 90 graus. O seno aqui é 1 e o cosseno é 0, né? Então, nesse ponto aqui, a gente já conclui que aqui com o 2x tem que ser o 90, que é π sobre 2. Então, necessariamente, o x aqui tem que ser igual a π. Aqui, no caso, mais as voltas também, né? Que é 2kπ. Então, a nossa solução vai ser x igual a π sobre 4, né? Passando 2 dividindo, mais kπ. E essa vai ser a solução, né? Então, a solução vai ser igual a x pertence aos reais, tal que x igual a π sobre 4 mais kπ. Aqui com k, lembra sempre de colocar k pertencente aos inteiros. E agora temos o segundo tipo de equação, é a equação de igualdades entre funções trigonométricas, tipo seno de alfa igual a seno de beta, cosseno de alfa igual a cosseno de beta, tangente de alfa igual a tangente de beta. Então vamos aqui para o primeiro caso, quando seno é igual ao seno, tipo seno de alfa igual a seno de beta. Os senos, aqui eles vão ser iguais, aqui eu tenho, o seno vai ser igual quando a soma desses ângulos, aqui que a gente pega a soma deles, né? Observe que esse alfa, ele aparece aqui também, né? Então, o seno deles dois vão ser iguais quando a soma da π. Então, foi o que eu coloquei aqui. Eles vão ser iguais se os próprios forem iguais, né? Se alfa for igual a beta, então o seno de alfa vai ser igual a seno de beta. E também temos o caso em que a soma de alfa mais beta dá π. Então, isolando aqui o alfa, no primeiro caso vai ser alfa igual a beta mais 2kπ, que representa as voltas. Ou alfa igual a π menos beta mais 2kπ, que representa as voltas. Então, temos esses dois tipos de soluções, né? Por cosseno temos algo semelhante. Aqui o cosseno vai ser igual, agora o ângulo tem que estar aqui embaixo, né? Porque o cosseno é representado no eixo x, então a projeção é lá embaixo. Então, se aqui vale beta, esse ângulo aqui vale menos beta, né? Já que é no sentido anti-horário. Então, o cosseno do beta vai ser igual, tipo, para achar o ângulo que é igual a esse beta, que tem o mesmo cosseno, vai ser menos ele. Então, a alfa tem que ser igual a beta ou ser menos o beta. E aí temos as voltas, né? Que é esse 2kπ. Então, temos aí a solução geral também. E na tangente, a gente faz o prolongamento aqui. Então, temos aqui um ângulo beta. Aqui a tangente está representada nesse ponto. E temos um outro ângulo aqui que está aqui embaixo, que representa também que tem a mesma tangente. Então, observe aqui que de um para o outro a gente somou com π. Então, o alfa ou vai ser o próprio beta, para ter a mesma tangente, ou vai ser o beta somado com π, que foi aqui esse segundo caso. Então, e aí a gente pode até simplificar esses dois casos em um caso só, que é o caso colocar como beta mais só kπ aqui. Então,
essa aí seria a fórmula geral para a solução de tangente de alfa igual a tangente de beta. Então vamos colocar isso aqui em prática. Aqui eu quero resolver seno de x igual a seno de π sobre 9. Então eu vou lá para o círculo trigonométrico. Aqui eu coloco. Cadê? Coloco esse ângulo que está aí representado, que é π sobre 9, ele equivale a 20 graus, mais ou menos aqui assim. Tá aí esse ângulo. Ele é π sobre 9. Um outro ângulo que tem o mesmo seno que ele, é só fazer aqui uma reta horizontal, né? Porque está na mesma altura, já que a altura representa o seno. Então, temos esse outro ângulo aqui. Temos esse outro ângulo. Aqui vai ser π sobre 9, então ele todo vai ser π menos π sobre 9, que vai ser 8π sobre 9. Então, a solução é parecida com o que a gente fez antes. Vai ser a primeira, quando eles forem iguais, né? Quando o x for π sobre 9. Aí a gente coloca mais as voltas, que é 2kπ. Ou quando um for a diferença de π menos ele, né? π sobre 9. Mais 2kπ. Isso aí vai ser igual a 8π sobre 9 mais 2kπ. Aqui a gente poderia colocar diretamente na fórmula, né? Aqui para achar essa solução. Mas aí, na resolução das questões, eu quero que vocês façam um círculo trigonométrico para representar esses ângulos e ver o que está acontecendo. Para não ficar só o uso de uma fórmula. Beleza, então a solução a gente pode escrever, vai ser x pertence aos reais, tal que x igual a π sobre 9 mais 2kπ, ou x igual a 8π sobre 9 mais 2kπ. Nesse nosso segundo exemplo, temos agora com o cosseno, escrevendo aqui. O 2π sobre 5, ele vai ser aqui um ângulo de 360 sobre 5, vai ser um ângulo no primeiro quadrante. Então, vai ser algo mais ou menos aqui assim. Tá. Então, eu quero um ângulo que tem o mesmo cosseno. Vai ser ou ele próprio, ou você pegar aqui o ângulo lá embaixo, né? Já que o cosseno é no eixo x. Então, esse ângulo aqui vai ter o mesmo cosseno. Então, a gente pode escrever aqui que o x vai ser o próprio 2π sobre 5 mais 2kπ, né? Isso aí é uma parte da solução, o x ser o próprio 2π mais 2π sobre 5. E tem a outra solução que o x é o menos 2π sobre 5. Ou seja, esse outro aqui embaixo, né? Quando está no sentido horário, fica negativo. Mais 2kπ. Então, temos essas duas possibilidades. Então, a gente pode colocar aqui a solução. X pertence aos reais, tá o quê? 2π sobre... x igual a 2π sobre 5 mais 2kπ, ou x igual a menos 2π sobre 5 mais 2kπ. Aqui vocês podem colocar esse ângulo negativo como positivo também. Como você faz isso? Somando com 2π. Aí você transforma esse ângulo negativo num ângulo positivo. Mas pode deixar negativo também, não importa. E agora vamos para um exemplo aqui com a tangente. Vamos aqui desenhar no círculo trigonométrico. Esse ângulo ele vale 3π sobre 10. Vai ser mais ou menos 54. Não, vai ser 54, né? Então, vai ser um ângulo aqui, mais ou menos assim. Então,
que seria o 3π sobre 10. Beleza. Então, para um ângulo que tem a mesma tangente, o x pode ser esse 3π sobre 10, né? Já é a primeira solução, é 3π sobre 10, o x é ele mesmo. Então, 3π sobre 10, aí coloca mais 2kπ. Ou ainda, você pode prolongar aqui a reta e ver o ângulo que forma aqui embaixo. Esse ângulo também, que é o 3π sobre 10 mais π, né? Ele também é solução. Então, o outro é x igual a 3π sobre 10 mais π. E aí, mais 2kπ. Aí, lembra que na tangente, vocês podem simplificar isso aqui em um só. Podem colocar da seguinte forma. 3π sobre 10 mais, em vez de 2kπ, colocar kπ. Então, a solução vai ser x pertence aos reais. Tá ok. O x é igual a 3π sobre 10 mais kπ. Aqui por k pertencente aos inteiros. E por último aqui, agora temos a igualdade do seno de x com cosseno de x. Mas aí, agora não tem uma igualdade de senos nem de cossenos, né? É de um seno com um cosseno. Então, o que a gente faz nesse caso é transformar o cosseno no seno. E como a gente faz isso? Como a gente transforma um cosseno no seno? A gente faz o seguinte. A gente faz uso aqui da fórmula de que ângulos complementares, eles têm o mesmo cosseno e o mesmo seno. Então, aqui o cosseno de 2π sobre 5 vai ser a mesma coisa que o cosseno de π sobre 2 menos 2π sobre 5. Fazendo aqui essa conta, vai ser π sobre 10, né? Então vai ser o cosseno de π sobre 10. Ou, desculpa, aqui o cosseno vai ser o seno. O cosseno de um vai ser o seno do outro, né? Aqui é seno. Que ângulos complementares tem essa propriedade, que o cosseno de um vai ser o seno do outro. A gente viu isso lá quando falamos de triângulos retângulos. Então, beleza. Então, transformamos nossa equação numa equação do tipo seno de x igual ao seno de π, aqui é sobre 10, né? Então, o que a gente faz? Resolve igual ao primeiro item, né? Então, a gente pega aqui. O π sobre 10 vai ser algo mais ou menos aqui. Queremos que tenha o mesmo seno, então pegamos aqui uma reta horizontal. Pegamos esse outro ângulo aqui. Esse outro ângulo aqui vai ser... Ele vai representar... Esse ângulo vai representar o π menos o π sobre 10, que é o 9π sobre 10. E aí pegamos a solução, que vai ser o x pertence aos reais. Tá o quê? Ou o x é o próprio π sobre 10, aí mais 2kπ, né? Ou o x vai ser esse outro aí, no outro lado, no segundo quadrante. X igual a 9π sobre 10, mais os 2kπ também. Aqui com k pertencente aos inteiros. E essa vai ser a solução. Aqui um outro exemplo. Seno de 2x igual a seno de π sobre 8. O que a gente faz aqui é chamar esse 2x, por exemplo, de y e resolver o seno de y igual seno de y igual a seno de π sobre 8. Beleza. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai lá para o círculo. Isso aí vai ficar
Aqui a gente coloca o π sobre 8, está no primeiro quadrante. Então, a gente procura, coloca a reta horizontal aqui para achar outro ângulo que tem o mesmo seno. Então, o y vai ser o próprio π sobre 8, mais o 2κ, né? Ou y vai ser o π menos esse π sobre 8, né? Mais 2kπ. Isso aqui é igual a 7π sobre 8, mais 2kπ. Mas aí esses são os valores do y, então isso quer dizer que o x vai ser quem? O x vai ser y sobre 2, ou seja, π sobre 16 mais kπ, ou, aqui o segundo caso, dividindo por 2 isso aí, né? Fica 7π sobre 16 mais kπ. Então, a minha solução vai ser o quê? O x pertence aos reais, tá o quê? O meu x vai ser π sobre 16 mais kπ, ou x igual a 7π sobre 16 mais kπ, aqui com o k pertencente aos inteiros. Agora vamos falar, para finalizar, das inequações trigonométricas. Como o nome diz, são inequações em que as funções envolvidas são trigonométricas. E vamos logo para o nosso primeiro exemplo. Resolver essa inequação seno de x menor ou igual que menos o meio. Desenhando aqui o círculo trigonométrico, vai ficar o seguinte. Temos aqui que a gente quer que o seno de x seja menor ou igual que menos o meio, né? Então, menos o meio a gente identifica aqui, que está aqui embaixo. É esse ponto. Então, menos o meio a gente verifica. Ser menor que menos o meio é nessa parte aqui. Toda essa parte aqui. Então, essa parte aqui corresponde a todo esse arco aqui, né? Todo esse arco, quando a gente for calcular o seno, que é pegar a coordenada y, vai ser menor ou igual que menos o meio. Então, aí observa que esses ângulos aqui que dão menos o meio, a gente pode calculá-los. Então, para saber que ângulos são esses pontos aqui que dá menos o meio, a gente pode aqui calcular esse ângulo aqui. A gente sabe que o seno de 30 dá um meio, né? Então, o seno de menos 30 aqui, menos 30 vai dar menos o meio. Então, esse valor aqui tem que ser π mais 30. Então, aqui π mais 30, no caso 180 mais 30, dá 150. E esse daqui, para colocar no valor positivo, vai ser 330. Então, colocando isso aí para radiano, né, fica 150 sobre 180. Π, né, que a gente pode simplificar isso aqui, vai ficar 5π sobre 6, e esse daqui fica 330, fica dividido por 3 dá 11π sobre 12. Então temos esses dois ângulos aí. Então aqui o nosso x, ele tem que estar entre esses dois ângulos, que é 5π sobre 6, e os 11π sobre 12. Aí, como eu quero a solução só em 0 a 2π, então a solução é só isso, só esse intervalo.
Se eu pedir uma solução mais geral, se eu não colocar isso aqui de 0 a 2π, a solução seria 5π sobre 6 mais 2kπ menor ou igual que x, menor ou igual que 11π sobre 12 mais 2kπ. Isso aí a gente coloca só quando não explicita aqui a solução que a gente quer no 0 a 2π. Então essa seria a solução. Agora nesse outro exemplo, a gente quer que o cosseno de x seja maior do que 1/2. É só uma correção aqui esse ângulo aqui, até aqui é 180, com mais 30 aqui ele fica 210. Então, ele vai ser representado por 7π sobre 6. Se a gente fizer a conta aqui, para transformar em radiano, no caso a gente vai multiplicar por π, dividir por 180, simplificar isso aí, dá por 3, aí fica 7π sobre 6. E aqui o 330 vai ficar 11π sobre 6, né? Fazendo a simplificação, que aí é exatamente 11π sobre 6. Então, a nossa resposta vai ser 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Só é fazer com calma essas transformações dos ângulos, né? Nesse novo exemplo aqui, eu quero que o cosseno de x seja maior que 1/2. Então, vou desenhar aqui o círculo. O cosseno de x. O cosseno de x dá 1/2 quando x quando x é 60, né? Então, aqui no π sobre 3. Eu tenho aqui no π sobre 3. E ele vai dar 1/2 também aqui embaixo. No 2π menos esse π sobre 3. Certo? Isso aqui vai dar 6π sobre 3 dá 5π sobre 3. Tá. Então, nesses dois ângulos, eu tenho que o meu cosseno dá 1/2. Mas eu quero valores maiores do que 1/2. Maiores que 1/2 são esses valores aqui na frente. Então, o arco tem que ser todo esse aqui. Certo? Então, o arco tem que ser... Vocês podem escrever isso aqui da seguinte forma. Pode colocar x tem que ser maior que 0 e menor que π sobre 3 e maior que 5π sobre 3 e menor que 2π, né? Que aí a gente colocou esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, já que o início é no 0. E aí a solução vai ser x pertence aos reais, tá o quê? Aí 0 mais 2kπ, né? Lembra de colocar o 2kπ, menor que x, menor que π sobre 3 mais 2kπ, ou 5π sobre 3 mais 2kπ, menor que x, menor que 2π mais 2kπ. Pode deixar a solução assim. Aqui com o k pertencente aos inteiros sempre, né? Aqui no item C, a gente tem a tangente de x maior do que raiz de 3. Então, fazendo aqui... A tangente é exatamente igual a raiz de 3 quando o x é π sobre 3, né? Que é 60 graus. Então, vai ser aqui, π sobre 3. Esse ângulo. Aí eu quero que seja maior. Para ser maior, lembrando que a tangente vai ser esse valor aqui. Então, eu vou ter que... Aqui eu tenho raiz de 3. Para ser maior, eu tenho que arrastar, eu tenho que girar essa reta aqui
que essa reta que eu estou desenhando, tem que girar ela para a esquerda, né? Para ir subindo e ter valores maiores para a tangente. Então ele vai varrer todo esse pedaço aqui. Quando eu for girando essa reta, vai varrer esse pedaço e vai varrer esse outro pedaço aqui. Até chegar no eixo Y. Então a nossa solução vai ser... Aí lembra que esse ponto aqui vai ser π mais o π... mais o π sobre 3, né? Então isso aqui é 4π sobre 3. E então a nossa solução vai ser o x tá entre o π sobre 3, que é essa parte de cima, e o π sobre 2, ou essa parte de baixo agora, que é o x está entre o 4π sobre 3 e o 3π sobre 2, né? Que equivale a 270, que é esse outro pedaço aqui. Então a nossa solução geral vai ser x pertence aos reais. Tá o quê? π sobre 3. Aí lembra de colocar o 2kπ menor que x, menor que π sobre 2, mais 2kπ, ou 4π sobre 3, mais 2kπ, menor que x, menor que 3π sobre 2, mais 2kπ, aqui com k pertencente aos inteiros. Então essa seria a nossa solução. E isso finaliza a aula de hoje. Fizemos um exemplo com o seno, um cosseno e com a tangente. Para resolver esse tipo de questão, basta ter esse domínio do círculo trigonométrico, saber como funciona cada detalhe. Para isso é bom fazer vários exercícios, treinar lá os exercícios que estão na lista, que vai ajudar muito. Então isso finaliza essa aula.